Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês acerca do livro Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. E acerca dessa obra é dito o seguinte na introdução, na página 9. O livro pode ser lido como uma pura comédia de horror ou, em nível mais profundo, como uma fábula sobre o bem e o mal e a importância da opção humana. Na nota ao leitor, presente na edição de Laranja Mecânica que li e que mostro nesse vídeo, é afirmado que Burgess criou mais de 200 palavras nessa narrativa. Boa parte delas foi inventada a partir de palavras de origem eslava. Há também expressões criadas a partir de gírias dos ciganos ingleses e da língua inglesa. Durante a leitura, às vezes torna-se necessário consultar o glossário, localizado após o final do texto da narrativa. Em outros momentos, é possível compreender certos termos devido ao contexto. Laranja Mecânica é uma obra dividida em 3 partes, todas narradas em primeira pessoa, cheias de gíria, em tom de comédia e deboche, por um jovem criminoso chamado Alex. Na parte 1, Alex narra, entre outras coisas, uma série de infrações que ele cometeu há uns poucos anos. Na época, Alex tinha 15 anos e ele tinha 3 parceiros do crime, que eram Pete, George e Tapado. Outra coisa que a gente percebe já na primeira parte é que os pais de Alex parecem ter medo dele. Por quê? Porque há uma cena em que ele está descrevendo, uma memória que ele está descrevendo, em que ele diz que após cometer os crimes dele, como ele geralmente faz toda noite com os colegas, ele volta para casa e já é bem tarde. E ele está com vontade de ouvir música. Quando ele chega em casa, ele liga o som nas alturas e os pais não podem reclamar. Basicamente, o que fica claro aqui é que Alex é um adolescente que faz o que quer. Aliás, Alex aprecia demais a música clássica. Há várias passagens em Laranja Mecânica em que ele comenta suas impressões ao ouvir música e menciona detalhes da execução de certas obras, além de nomes de compositores clássicos como Mozart, Chopin, Beethoven, Bach. Ele chega a dizer ainda que a música o estimula a cometer atos violentos. A música sempre me deixou excitado, ó meus irmãos, e me fazendo sentir como o próprio Bog. O termo Bog quer dizer Deus. Como eu disse antes, essa narrativa é cheia de gírias. Aliás, essa é uma coisa que no começo fez com que eu não gostasse muito dessa obra. Eu lembro que quando eu comecei a ler o primeiro capítulo, eu simplesmente detestei. E eu senti certa preguiça quando eu me lembrei que eu faria um vídeo a respeito desse livro. Mas lá na frente, a partir da segunda parte, eu tomei um certo gosto por essa leitura. Mas enfim, continuando aqui. Por toda a primeira parte, a gente fica sabendo de uma série de crimes que Alex cometeu, junto com seus comparsas. E quando ele descreve esses crimes, ele faz isso de modo como se fosse uma comédia, como se ele estivesse contando uma piada, como se aquilo não fosse nada. E durante uma das noites em que ele está cometendo crimes com seus parceiros de crime, ele acaba sendo traído por eles. A polícia chega, Alex é preso e os comparsas dele fogem. É na parte 2 que ficamos sabendo que Alex foi enviado à Prizesta, que é no caso a prisão estatal. Na condição de presidiário, Alex é o número 6655321. Na Prizesta há uma capela e Alex acaba se tornando responsável pela música que é tocada na capela durante os cultos, durante as cerimônias religiosas. Após algum tempo na prisão, Alex ouve falar a respeito de um tratamento. É a técnica Ludovico. Caso o detento se submeta a esse tratamento que dura 2 semanas, ele ganhará a liberdade após concluí-lo, não importa o que tenha feito. A técnica Ludovico consiste em, abre aspas, matar o reflexo criminoso, fecha aspas. O governo está propagandeando acerca de como ele resolveu o problema nas ruas, fazendo uso desse tal tratamento, dessa técnica Ludovico. Há um grupo de pessoas, entre elas o escritor F. Alexander, que estão se levantando contra o governo. Basicamente, elas querem impedir que o governo se reeleja
E para isso elas pretendem mostrar ao povo que o governo pode usar esse tratamento não somente contra os criminosos, mas, por exemplo, contra aquelas pessoas que se levantarem contra ele, contra aquelas pessoas que o contrariarem. Acerca das implicações éticas em relação à técnica Ludovico, a esse tratamento que visa transformar o criminoso numa pessoa boa, há trechos aqui que eu gostaria de destacar, falas de personagens. Uma delas é do capelão da Capela da Prisesta, ou seja, da prisão onde ficou preso o Alex por 2 anos. Quando o Alex fala desse tratamento com o capelão, quando ele demonstra que está interessado em se submeter a esse tratamento, o capelão, entre outras coisas, vai dizer o seguinte: o que é que Deus quer? Deus quer a bondade ou a escolha da bondade? O homem que escolhe o mal é talvez, de uma certa forma, melhor do que aquele a quem a bondade é imposta. Mais à frente ele vai dizer: você está passando agora para uma região onde você vai ficar fora do alcance do poder da prece, uma coisa terrível de se meditar. Ou seja, basicamente uma pessoa má está em situação melhor que alguém que se submete a esse tratamento, porque a pessoa má pode escolher fazer o bem. E no caso de quem fez o tratamento, isso não é possível. A pessoa não pode escolher livremente, vou fazer o bem porque eu quero, porque eu compreendo que isso é o correto. Não. Ela é simplesmente obrigada, forçada a isso, como se fosse uma máquina. Ela se torna uma máquina. Outro trecho interessante aqui, aliás, 2 trechos interessantes, são parte das falas do escritor F. Alexander. E ele fala que essa técnica transforma a pessoa em outra coisa e não no ser humano. Ele diz, no caso, que a pessoa, após esse tratamento, não tem mais poder de escolha. Que a pessoa está obrigada, abre aspas, a atos socialmente aceitáveis, uma maquineta capaz de fazer somente o bem, fecha aspas. Mais à frente ele vai dizer, abre aspas, mas a intenção essencial é o verdadeiro pecado. O homem que cessa de optar deixa de ser um homem, fecha aspas. Em outro momento, F. Alexander diz o seguinte, abre aspas, alguns de nós temos que lutar. Há grandes tradições de liberdade a defender. Eu não sou um homem de partido. Onde eu vejo infâmia, tento apagá-la. Nomes de partido não significam nada. A tradição de liberdade significa tudo. As pessoas comuns deixam passar, a deixam. São capazes de vender a liberdade por uma vida mais sossegada. Fecha aspas. Essa última frase, são capazes de vender a liberdade por uma vida mais sossegada, faz-nos lembrar 2 outras obras. O livro 1984 e o livro Admirável Mundo Novo. E por quê? Essa ideia de vender a liberdade em troca de felicidade e de conforto também está contida nesses 2 livros que eu acabo de citar. Este é um trecho encontrado no livro 1984, parte 3, capítulo 3, que a escolha da humanidade era entre liberdade e felicidade, e que para a maioria dos seres humanos a felicidade era melhor. No livro Admirável Mundo Novo, no capítulo 16, há um trecho que diz assim: nosso Ford mesmo fez muito para diminuir a importância da verdade e da beleza, em favor do conforto e da felicidade. Mais à frente é dito, as pessoas estavam dispostas a deixar controlar até os seus apetites, qualquer sacrifício em troca de uma vida sossegada. Esses trechos que eu mencionei, de 1984, de Admirável Mundo Novo e anteriormente o de Laranja Mecânica, estão tratando da mesma coisa. Há pessoas que são dispostas, que estão dispostas a vender sua liberdade, seu direito de escolha, seu direito de ir e vir, somente para se sentir felizes e confortáveis. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei me perguntando o porquê desse título Laranja Mecânica. Quando a gente está lendo a primeira parte, mais precisamente no capítulo 2, a gente vê Alex descrevendo um de seus crimes. Ele invadiu uma casa e nessa casa mora um escritor junto com outra pessoa. E esse escritor está escrevendo um livro intitulado A Laranja Mecânica.
Alex pega esse texto e lê um trecho dele. O trecho que ele lê diz o seguinte, abre aspas, a tentativa de impor ao homem, criatura superior e capaz de doçura, a fluir suculentamente na última fase da criação dos cantos dos lábios barbudos de Deus, tentar impor, digo eu, leis e condições apropriadas para uma criação mecânica, contra isso eu levanto a minha pena espada, fecha aspas. Ou seja, esse escritor, essa pessoa que foi vítima de Alex, parece estar criticando uma tentativa de fazer o ser humano se comportar como uma máquina. E esse livro é justamente sobre isso também, porque o governo está aplicando um tratamento aos criminosos para matar o reflexo criminoso deles, para forçá-los a se comportar bem, a ser bons. É um tratamento que tira a capacidade de escolha do indivíduo. E quando se tira a capacidade de optar pelo bem, por fazer algo bom, o que se está fazendo, na verdade, de acordo com o que é dito aqui, é tirar uma parte da humanidade da pessoa. É, de certo modo, fazê-la se comportar como uma máquina, como uma coisa mecânica. A próxima obra distópica que eu vou apresentar a vocês é uma que é intitulada Revolta na Lua e que está dividida em 2 volumes. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.